Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos hoje para o nosso terceiro dia de atividades do nosso quarto kit, tá? Hoje, como vocês já fizeram uma atividade de educação física e segundo o nosso cronograma, nós vamos fazer uma atividade de língua portuguesa, tá? Então, nós vamos fazer essa atividade. Qualquer dúvida pode me chamar depois para poder sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Mas a atividade é bem tranquila. Então vamos lá. Ontem vocês fizeram a atividade da biografia do Rubem Alves, né? Que foi essa atividade aqui. E hoje nós vamos fazer aqui, ó, atividade de língua portuguesa, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer é reler o texto da Pipa e a Flor. Então, vocês vão voltar lá na primeira página do kit de vocês e reler o texto. O que é? Ler novamente. Depois que vocês fizerem a leitura, daquele jeito que eu já expliquei, leia uma vez, leia a segunda vez, leia a primeira vez só com os olhos, depois leia em voz alta, respeitando os sinais de pontuação. E aí, nós vamos fazer responder essas perguntinhas. Elas são diferentes das primeiras perguntas que vocês responderam, tá? Essa aqui é mais que vocês têm que estar introduzida no texto. O que é? Então, vocês têm que ler e prestar muita atenção no texto para poder responder. Que nem, por exemplo, aqui, ó. A primeira pergunta é: qual a expressão encontrada logo no início do texto que nos faz lembrar dos contos infantis tradicionais? E aí, o que é que tem no começo lá do texto que faz nos lembrar? Quando a gente pensa num conto infantil, Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, o que eu lembro? Como é que começa? Era uma vez, né? Um certo dia. Então, são expressões que a gente encontra normalmente em textos de contos infantis. Então, lá no texto de vocês vão olhar o que lá no início tem que faz nos lembrar. Qual é a expressão, tá? Depois, assinale com um X qual alternativa que indica onde se passa a história. Então, qual dessas alternativas aqui, ó, fala onde aconteceu a história? Quem que está narrando? Quem que está contando? Lembra que a gente conversou sobre narrador lá no começo do ano, quando a gente estava na escola ainda? Que a gente estava conversando sobre quem conta a história, né? Quando a gente trabalha um conto, quem que está contando? É sempre o narrador, né? Mas quem que é esse narrador? O narrador é quem está dentro da história, né? Quem está narrando essa história é quem está dentro da história, é um narrador fora da história, né? Porque às vezes eu tenho um narrador fora, né? Eu posso estar narrando uma história para vocês, mas eu não estou na história. Mas pode ser o próprio personagem da história que está narrando. Então eu tenho que prestar atenção na hora da leitura. Como é explicado no texto os sentimentos de ciúme e inveja? Como que é explicado? Como que o autor explicou essas duas palavrinhas aqui, né? Essas duas expressões, o ciúme, a inveja. Converse alguém na sua casa sobre esse sentimento, o sentimento da inveja, o sentimento do ciúme. Você observou que a história da Pipa e a Flor acontece no quintal? Onde você acha que seria o melhor lugar para soltar pipa? E aí? Né? Isso aqui são perguntas que estão dentro do texto, eu tenho que prestar atenção e eu tenho que dar minha opinião também, né? Que são duas questões que vocês vão ter que dar opinião, que vocês vão ter que falar o que vocês acham, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje, super tranquila, né? Qualquer dúvida pode me chamar e espero que todos estejam conseguindo fazer as atividades, tá bom? Qualquer coisa podem me chamar. Até mais, até amanhã, tchau!